Mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Estamos alegres por tudo que Deus tem feito por nós. Eu quero convidá-lo para você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 24. Nós vamos estar lendo esta palavra. Eu vou bem devagar, irmãos. Eu sei que o Espírito Santo de Deus tem algo a fazer em coração. Eu quero que você entenda e alimente da palavra com calma, pois Deus, Ele é maravilhoso. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que nós vemos, com paciência o esperamos. E do mesmo maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, ao fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Glorificando a Deus, nós louvamos a Deus. Estou vendo ali uma Tamara, uma Marlene, o Diego está por aí também, né? Tá bom, que bênção, que alegria ter vocês aí, viu? Muito alegre pela vida de vocês. Queridos irmãos, esse texto sagrado é uma palavra que ela ardeu no meu coração hoje à tarde, meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Hoje é um culto de missões. O chamado do cristão é algo lindo, porque o trabalhar de Deus na vida do crente é algo muito lindo, porque é um processo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e temos a oportunidade de ouvi-la, você já é um escolhido. Se você tem a oportunidade de adentrar na casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus, independente se você ainda não entregou a sua vida de Jesus, você já é um escolhido. E Deus já tem um trabalhar no seu coração. Isso é maravilhoso que o apóstolo Paulo, ele traz para nós esta visão de que nós fomos chamados. E eu vejo de três maneiras que nós fomos chamados por Deus, três etapas. O cristão, ele é chamado por Deus para a salvação, para ser salvo, mas também ele é escolhido pelo próprio Deus com um propósito, e também para sermos formação da operação de Deus em nossa vida. Então, tem crentes que ainda está no começo da fé, aceitou a Jesus, às vezes não entende nada. E é por isso que eu quero trazer a você paciência quando você entrega a sua vida a Jesus e deixa Deus trabalhar em você. Porque você é como uma pedra preciosíssima, mas que precisa ser lapidada pelo próprio Deus. E Ele vai nos lapidando para se tornar algo especial na mão dEle.
porque o nosso Deus, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. O apóstolo Paulo, ao escrever no livro da carta aos Timóteos, falando sobre a chamada de Deus para a salvação, o apóstolo Paulo, ele escreve de uma maneira dizendo que Deus, ele chama toda a humanidade, sem acepção. Ele chama todos que venham se converter, que venham arrepender dos seus pecados. A carta aos Timóteos, no capítulo 2, verso 3, ele diz assim: porque isto é bom, agradável, diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Observe que o apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui a chamada para a salvação. Ele quer que o homem encontre esta porta. Ele quer que todos encontrem este caminho. Por quê? Porque todos nós precisamos ser salvos. Todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos ser transformados. E a chamada da salvação é para a humanidade. Os homens sábios, com toda a sua sabedoria e inteligência, não foi capaz de conhecer a Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 21, olha o que ele diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Não, o homem, ele não consegue conhecer a Deus pela sua sabedoria, pelo seu modo de pensar. É por isso que às vezes tem pessoas que têm dificuldade para aceitar a Jesus, que ele quer encontrar uma resposta dele mesmo, um pensamento dele mesmo. Mas eu quero te dizer que a salvação, ela vem através de ouvir a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo trazendo isso para nós sobre a sabedoria humana, que ela está distante da sabedoria de Deus e você não pode alcançá-la. Então você vê a ação do próprio Deus trabalhando em nós, a ação do Espírito Santo agindo na nossa vida, e nós começamos a entender a necessidade do perdão de Deus, da misericórdia de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4 de 2 Coríntios, porque o inimigo tem trabalhado para tirar o poder do evangelho, isso é bíblico. Aqui o texto está dizendo que nos quais o Deus deste mundo, o que é o Deus deste mundo? Aquilo que a pessoa conhece e acredita. Mas o Deus nesse texto está com a letra minúscula, para dizer: existe um Deus todo-poderoso com letra maiúscula, que é capaz de resgatar o homem do pecado, é capaz de dar a ele uma viva esperança, a esperança que o apóstolo Paulo está pregando aqui aos romanos. Ele está dizendo: a esperança a gente não vê, mas a gente espera, porque nós cremos. No versículo anterior ele diz que o mundo está como para dar o parto, sentindo a dor de dar o parto, para alcançar a alegria, a perfeita alegria. Ele diz: e nós que encontramos a Cristo, aguardamos esta viva esperança, porque Ele nos prometeu a salvação, Ele garantiu isso a nós. Então, queridos, quando nós olhamos aqui, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não querem ouvir a palavra, e muitos vêm pela dor, por uma enfermidade, porque vê às vezes o seu filho abandonado, sem uma solução, talvez por causa de uma enfermidade, talvez por uma perca de algo. Alguns vêm para dizer: vamos ver quem é esse Deus, e muitos deles encontram. Porque Jesus, Ele perdoa, Ele cura, Ele salva, Ele abre porta, Ele faz muita coisa, mas o que Ele veio fazer é salvar a minha e a sua vida.
E quando nós olhamos para a Bíblia, a cegueira do mundo é grande, porque o inimigo ele cega o entendimento. Mas nós olhamos que Deus ele planejou a salvação para todos nós. Mas aí é que eu te digo, quando você presta atenção para ouvir, ou tem a oportunidade de ouvir a palavra, você é um escolhido. Você já é um escolhido de Deus, e você precisa prestar atenção nisso. Talvez você chegou aqui e tem medo de tomar a decisão de aceitar a Jesus, de entregar a sua vida para Ele, e deixar Ele cuidar de você. Você já é um escolhido, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Quando nós olhamos a escolha de Deus dos salvos, aqueles que atendem o chamado de Deus, aqueles que ouvem a sua palavra para a salvação, são aqueles que permanecem através do Espírito Santo, que toca o seu coração, a palavra toca na sua alma, e você sente a necessidade de Deus na tua vida. Estes são os escolhidos. Porque no livro de João, capítulo 15, verso 16, ele diz: não me escolheste vós a mim. Jesus estava dizendo: vocês foram tocados pelo Espírito Santo. Vocês entraram dentro da casa do Senhor e ouviram a palavra. Alguém falou de Jesus para você, e o seu coração sentiu a necessidade desta paz, desta alegria, deste gozo que nós temos. Então aqui Jesus está dizendo que não foi vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. E ele continua dizendo: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então entenda que Deus chamou a todos para a salvação. E agora Ele te escolhe. Ele quer que você seja agora parte de um chamado dEle, para que Ele possa moldar a sua vida. Apóstolo Paulo diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus têm a oportunidade de viver isso, ter a salvação, ser escolhido por dele, e agora ter uma vida transformada. Imagine o ser humano que não sabe o que é paz de verdade. Imagine o ser humano que não sabe o que é ter alegria de verdade, sem depender de dinheiro, sem depender de prazeres deste mundo, sem depender de uma vida de ilusão. Imagine, porque Jesus diz: aquele que está em mim, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora passa a viver diferente. Este chamado de Deus para nós é algo lindo, que Efésios no capítulo 1, verso 4 diz assim, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele já tinha nos escolhido. É para aqueles que creem na palavra, para aqueles que ouvem a palavra. E a palavra de Deus diz assim aos Efésios 1, versículo 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Primeira coisa, Deus te escolhe, porque vê que você pode demonstrar o amor dele para com o outro. Deus só escolhe aquele que pode compartilhar o amor de Deus para com o outro. Deus só escolhe alguém que está disposto a dizer: vale a pena servir a Deus, Jesus me ama, Jesus cuida de mim, Jesus cuida da minha casa, Jesus cuida da minha família, Jesus faz tudo por mim, vale a pena servir a Ele. Então, quando nós encontramos a este Jesus, é o cuidado do seu amor para conosco que nós desfrutamos. Apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 8, ele diz: mas vós sois agora a geração eleita. Tem uma geração corrompida aí fora, mas tem uma geração eleita. Ei, cristão não é aquele que tem uma religião, cristão é aquele que tem um coração transformado e começa a viver o amor de Deus para com o perdido, para aqueles que estão à sua volta. Este é o verdadeiro crente.
Nós somos a geração eleita, e aqui o apóstolo Paulo, ele traz para nós que nós somos o sacerdócio real, é aquele que tem a capacidade de anunciar um Deus todo-poderoso. Nós temos esta capacidade, e a Bíblia diz que nós somos a nação santa, o povo adquirido pelo próprio Jesus. Você que está me ouvindo esta palavra, você é alguém especial para Deus. Você é escolhido para Deus. O plano de salvação é para todos. O chamado é para você nesta noite. Você é escolhido por Ele. Você pode ser a nação santa, o povo adquirido, como está aqui no livro de Pedro. Adquirido para quê, pastor? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer entender o que é ter luz? Aceite a Cristo no teu coração. Confesse os seus pecados a Ele. E começa a viver uma vida digna diante de Deus, servir a Ele, ouvir a palavra e praticá-la. Não se preocupe com o processo que você vai aprender. Deus vai te ensinar todas as coisas, mas você vai desfrutar de um pai amoroso que cuida do filho, que zela do filho, que segura na mão do filho, que ajuda o filho em todas as coisas. Talvez você se sente sozinho, talvez você se sente como alguém desprezado, maltratado, enganado por alguém, mas Ele é o Pai amoroso. Nesta noite eu lhe trago a mensagem de Cristo para você. Vós sois a nação eleita. Aleluia. Na maioria das vezes são os mais simples que atendem o chamado de Deus. Aqueles que querem se entregar, se jogar sem perguntar, esses são os primeiros a ser abençoados pelo amor de Deus, porque eles querem ver e conhecer. Tem muita gente que são crentes que não sabe nem falar, nem ler, nem escrever, mas você fala para ele, quer abandonar Jesus? Ele diz, jamais. Tem um fogo que queima aqui dentro. Tem uma alegria que alegra a minha alma. Tem um gozo que o mundo não me dá. Só a presença dEle me dá. É por isso que às vezes tem muita gente que não encontra Jesus, que ele quer ter um argumento, uma razão para isso. Mas quer encontrar a razão, entrega a Ele e aceite a Cristo. Deixa Ele habitar no teu coração. Quando Tiago ele escreve no capítulo 2, versículo 5, ele diz, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Tiago estava dizendo que Deus não faz acepção de ninguém. Como você viu aqui, Deus tendo um encontro com aquele rico Lázaro, ou melhor dizendo, Zaqueu, que tinha muito dinheiro, mas não tinha alegria. E ele diz, eu vou ter com Jesus, eu vou conhecer quem é Jesus, eu vou saber quem é esse Jesus que tanto fala, esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta, esse Jesus que está fazendo maravilha, eu vou conhecer de perto. A Bíblia vai dizer que a multidão o impedia, que ele era de pequena estatura, mas ele era inteligente. Ele diz, eu vou correr na frente da multidão, vou subir numa árvore e vou ver Jesus de perto. E ele só ficou observando, a multidão foi passando, mas quando Jesus chega, Jesus dá uma olhadinha para cima e diz, Zaqueu, desce-te depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Sabe por quê? Porque quem quer conhecer Jesus, Jesus se revela. Quem quer saber quem é Jesus, Ele te chama pelo seu nome, porque Ele te conhece. Ele sabe quem você é, Ele te ama, Ele te abraça. E ali Jesus tem um encontro com Ele, ele é transformado, tem uma vida mudada e agora ele vive
Como a Bíblia fala em novidade de vida, ele não se preocupa mais com o amanhã. Tem muita gente preocupada o que vai fazer amanhã, o que vai fazer este ano, mas aqueles que servem a Deus, irmão, vivem uma vida tranquila, porque ele sabe que a sua vida está na mão de Deus. É Deus quem faz tudo, é Deus quem abre porta, é Deus quem cuida da família, é Deus quem dá saúde, é Deus quem dá paz, é Deus quem está no controle de todas as situações, e aí nós aprendemos a descansar. Apóstolo Pedro vai dizer assim: eu era ansioso, preocupado com a vida, com os afazeres e com tudo, mas um dia eu conheci Jesus de verdade, e eu lhe faço uma coisa, dizendo a você: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Se você é ansioso, preocupado, fica preocupado com tudo, Jesus estava dizendo através de Pedro: lançai sobre ele, 1 Pedro 5:7, toda a vossa ansiedade, porque ele não vai cuidar de você. Quem serve a Jesus, ele já tem cuidado de você. Ele já tem cuidado da tua casa, ele já tem cuidado da tua família, ele já tem cuidado, ele tem tudo sob controle, ele não perde o controle da sua situação. Ele nos conhece, ele sabe do nosso problema, ele sabe das nossas limitações, ele sabe quando nós erramos, mas ele sabe te dar a resposta, ele sabe abrir os teus olhos, ele sabe te orientar, ele sabe mostrar para você o caminho que você tem que seguir. Aí Pedro vai dizer: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é glorioso. Tiago, ele ensinando: porventura não escolheu Deus os pobres, mas o mais lindo é a formação de Deus, dos escolhidos, a formação do crente, do cristão que quer ouvir a palavra e meditar nela. A hora está passando muito rápido, é um processo, a formação na nossa vida, para nós se tornarmos pessoas melhores a cada dia. O cristão, irmão, quando ele aceita Cristo, ele entra num processo. Cada dia ele tem que se tornar melhor do que ontem. Aquele crente que dá testemunho é que ele não conhece a palavra. Mau testemunho é porque ele não conhece a palavra. Pastor, eu conheço crente de 20, 30 anos que não vale nada. É que ele não conheceu a palavra. Ele quis seguir a Jesus, mas não é amigo de Jesus, porque Jesus diz assim: se você quer ser meu amigo, tem que fazer o que eu mando, não é o que você quer. Primeira coisa que nós aprendemos com Jesus é que a partir do momento que nós entregamos a vida para Ele, eu não faço mais o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, eu faço o que Ele quer. Aí Ele vai mudando a nossa vida, Ele vai transformando a nossa vida, lapidando, mudando o nosso caráter, transformando a cada dia. E esse processo de formação é o que, pastor? É Cristo em nós. Gálatas, apóstolo Paulo escrevendo ao Gálatas, ele vai dizer sobre isso. No capítulo de Gálatas 4, verso 19, ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Apóstolo Paulo está dizendo: enquanto Cristo não está ainda formado dentro de você, eu sinto dores, eu sinto tristeza, porque muita gente não entende o que é ter Cristo por dentro e por fora. Não ter somente uma aparência de cristão, mas viver a prática do Evangelho, das boas novas, do amor de Deus derramado nos corações. Paulo estava dizendo: enquanto você não entende o amor, eu sofro, até que você seja formado Cristo em vós. Queridos, estamos sendo edificados continuamente. Filipenses capítulo 2, melhor dizendo, 1 verso 6, ele diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Qual é a boa obra?
aquela obra que Jesus começou quando Ele te chamou, quando você aceitou a Jesus. A boa obra começou na tua vida. A boa obra começou quando o Espírito Santo tem liberdade para agir em você, para te moldar da maneira que Ele quer. Quando você deixa ser moldado, você começa a sentir o Espírito Santo na sua vida. No livro de Filipenses 2, verso 21, a Bíblia diz assim: no qual todo o edifício bem ajustado. Você, eu, somos um edifício. Apóstolo Paulo fala que nós somos lavoura de Deus e templo, santuário do Deus vivo. Imagine Deus habitando em mim, habitando em você, que privilégio. E aqui apóstolo Paulo, nesta formação, ele vai nos ensinar dizendo: no qual tem todo o edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Nós somos casas de Deus. Quantos querem ser casas de Deus aqui? A igreja, meu irmão, é simplesmente um lugar que nós reunimos para sermos moldados, para se tornarmos templo de Deus habitar. Quando você vem a este lugar, é Deus falando para você: eu estou trabalhando na minha casa. Eu estou trabalhando no templo que eu vou habitar, é em você. Deus está trabalhando em você, Ele está te moldando, Ele vai te enchendo, Ele vai te dando alegria, Ele vai te dando gozo, e você vai dizendo: Jesus, mora mais dentro desta casa, habita mais dentro desta casa, vive mais dentro desta casa. Qual casa, pastor? Em você, em você. Você quer que Ele habita? Deixa Ele moldar o teu caráter, deixa Ele trabalhar você no teu íntimo, e você vai descobrir que a melhor coisa é ter Jesus na vida. Aleluia. Vós, apóstolo Pedro dizendo no capítulo 2, verso 5, já vou concluir esta palavra: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sabe quando você começa a estar transformado? Quando você vem para um culto como este. Você vem no intuito de adorar a Deus e a sua alma se alegra. Você fala com Deus, o teu espírito se alegra, há um gozo na sua alma, você sente a presença de Deus na vida, é sinal que a transformação está sendo completa. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 20, ele diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. A glória de Deus precisa ser manifestada na sua vida. O próprio Deus precisa ser manifestado em você. E Pedro, ele vai dizer isso no capítulo 5 de 1 Pedro, verso 10: e o Deus de toda graça. A graça é a coisa mais linda que pode ter na vida de um homem e de uma mulher. Que a graça é a misericórdia de Deus derramada. A graça é o perdão de Deus derramado sobre você. É a misericórdia de Deus derramado sobre você. E ele dizia: o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá a sua vida. Se você quer, eu não sei se tem alguém aqui que ainda não conheceu Jesus de fato. Eu quero convidar a igreja para se colocar em pé neste momento.
que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que não entendeu ainda que você tem que passar por um processo para desfrutar da verdadeira paz. Se tiver alguém entre nós que ainda não tomou essa decisão e quer se alegrar nesta noite, entregar a sua vida para Jesus e receber os perdão dos seus pecados. Pastor, eu não sei se mereço. A Bíblia diz que nós não somos salvos por obra, ninguém merece. Nós somos salvos por isso que eu acabei de dizer, pela graça, dom gratuito de Deus. Ele quer perdoar os teus pecados. Você é um escolhido, você está aqui. Eu lhe convido nesta noite, saia do teu lugar, faça uma melhor escolha, entregue a sua vida para Jesus, e você vai ver o processo que Ele vai fazer na tua vida a partir de hoje. Você terá uma vida renovada e transformada na mão deste Salvador. Esse Jesus é tão bom, é tão maravilhoso desfrutar do seu amor. E se tiver alguém aqui, pastor, eu já aceitei a Jesus, mas estou parado, então é momento de você fazer um concerto com Ele. Saia do teu lugar, eu quero orar por você. Se você tiver esta coragem, saia em nome de Jesus, eu vou orar por você. E se tiver alguém que quer aceitar a Jesus, eu também quero orar por você. Aonde está uma pessoa? Dá um sinal assim com a mão, eu quero orar por você. Se tiver alguém do teu lado, irmão, ajude ele. Há uma batalha espiritual. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas para que ela não entregue a sua vida para Jesus. Mas Jesus está aqui para te libertar, para perdoar os teus pecados, para escrever o teu nome no livro da vida. Se tiver alguém, convide ele, venha com ele aqui à frente, eu quero orar por você. Nós vamos orar agora. Hoje é culto de missões. E nós, no mínimo que temos que fazer no culto de missões, é pregar, falar de Jesus, falar do seu amor. Talvez você passou uma semana atribulada, mas o Espírito Santo quer entrar na tua vida. O Espírito Santo quer alegrar você nesta noite. Você, crente, glorifique a Jesus aí agora. Adore a Ele, Ele é merecedor, exalte a Ele. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer trabalhar no teu ser. Ele quer alegrar a tua alma. Nós vamos orar agora e eu sinto que o Espírito Santo está trabalhando na vida de alguém aqui. Eu não sei de quem é, mas eu sei que Ele está trabalhando. Eu sei que Ele está trabalhando. Eu conheço o Espírito Santo de Deus. E o amor de Deus dele está sendo manifestado aqui nesta noite. Hoje há uma oportunidade para você. Esse culto está marcado para você. Há um amor de Deus manifestado para você aqui. Se você quiser, pode tomar essa atitude hoje. O Espírito Santo quer envolver a tua alma, quer alegrar o teu coração hoje. Nós vamos fazer agora a oração da fé. Vem aqui à frente aqueles que querem receber algo da parte de Deus.